Olá, a paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Escola Bíblica Dominical e hoje estaremos falando acerca do terceiro mandamento que nos alerta para não utilizar o nome de Deus em vão. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, seus comentários, dúvidas e não deixe de assistir o vídeo até o final. Hoje estaremos então falando da lição de número 4, que aborda o terceiro mandamento, que tem como título: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, a santidade e a honra ao único e verdadeiro Deus. Motivo de oração: ore para que o nome de Deus seja honrado em nossas vidas. O ponto de partida: o nome de Deus é santo, por isso ele não pode ser utilizado de maneira leviana. Texto áureo: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Verdade aplicada: nosso viver em todas as áreas deve estar de acordo com nossa identidade de discípulos de Cristo, para que Deus seja glorificado. Os textos de referência foram tirados de Mateus 5, em que Jesus ele faz uma aplicação prática desse mandamento. Outrossim, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Não é que Jesus esteja fazendo uma proibição absoluta de todo e qualquer juramento, mas é porque nessa época os juramentos eram falsos e feitos em nome do Senhor. Então, quando eu faço um juramento, que eu tenha a percepção, que eu tenha a certeza de que eu estou sendo sincero. Introdução. Nesta lição estudaremos o terceiro dos 10 mandamentos, que trata acerca da responsabilidade e reverência para com o nome de Deus, de acordo com as Sagradas Escrituras. Tópico 1. Conhecendo o terceiro mandamento. O terceiro mandamento trata da reverência para com o santo nome de Deus. Fala acerca da responsabilidade de não usar seu nome em vão ou de maneira leviana, porque Deus não terá por inocente quem assim o fizer. 1.1 A importância do mandamento. Deus não nos deu mandamentos apenas como ordenanças. A finalidade desses mandamentos é sempre nos conduzir a uma vida melhor, mais pura e nos afastar dos pecados que o mundo oferece. Eles mostram tanto o que devemos fazer quanto o que devemos evitar para ir mais adiante. O terceiro mandamento não é apenas um mandamento sobre como devemos falar, mas sim um mandamento sobre como devemos andar, já que, percebemos, inclui essa questão de juramentos, aquilo que você está se comprometendo. O terceiro mandamento defende a honra do nome de Deus. Não tomar o nome de Deus em vão requer mais de nós do que nossas palavras. 1.2 O nome sagrado de Deus. As nossas traduções escondem esse fato. Deus ele tem um nome próprio. Moisés tinha um problema, sabia que havia muitos deuses no Egito, cada um com seu nome próprio, particular. Mas como distinguir o Deus verdadeiro dos demais? Moisés, quando chegasse diante dos filhos de Israel, eles iriam perguntar seu nome. Então disse a Deus: que lhes direi? E o Senhor lhe disse: eu sou o que sou. Alan Cole, na sua introdução e comentário ao Êxodo, ele diz: possivelmente eu serei o que serei. Erie, asher, erie no hebraico, ao pé da letra, significa eu serei o que serei. Mas como essa noção de tempo ela é muito relativa no hebraico, vamos ver que, na verdade, ela envolve tanto o presente quanto o passado e o futuro. Esta frase sugestiva é uma referência clara ao nome Adonai. Vamos já explicar isso. Por que eu me refiro
ao tetragrama, né, que são essas 4 letras, como Adonai. Yavé, provavelmente considerado uma abreviação da frase toda, é conhecido como tetragrama. Yavé é como os rabinos afirmam ser a pronúncia correta. Só que essa pronúncia ela se perdeu e, segundo os rabinos, seria Yavé. Mas vamos explicar com mais detalhes daqui a pouco. Então, notem, no hebraico são essas 4 letras que correspondem no nosso alfabeto a YHWH. Essa letra Yod, que parece uma vírgulazinha e que corresponde ao nosso Y, remete ao futuro, deixa uma raiz verbal na terceira pessoa do chamado Iktol, que dá essa ideia de futuro. As 3 letras restantes, elas remetem ao presente, mas ao mesmo tempo ao passado, já que você muda a letra do meio e essa raiz verbal, que é a raiz do verbo ser, ela fica no passado. Então notem, aqui o nome de Deus ele envolve ao mesmo tempo presente, passado e futuro. Por isso que lá Apocalipse diz, João da parte daquele que era, que é e de que há de vir. O tetragrama em Êxodo 3,14 aparece ou remete a 3 tempos verbais. Melhor explicando, passado, presente e futuro. Foi, serei e sou. Quando o medo do futuro assola, devemos olhar para o passado e ver que ele foi conosco. No presente não devemos temer porque ele está conosco. E no futuro não devemos nos preocupar. Agora aqui 1.3, o tetragrama. O tetragrama consiste nas 4 letras hebraicas, como já vimos. Yod, He, Vav, He. Algumas versões da Bíblia traduzem o tetragrama como Yavé, como é a primeira e a segunda edição da Bíblia de Jerusalém, ou Jeová, como aparece na Almeida. O nome Jeová é o resultado de palavras, alfabetos e línguas diferentes. É um erro de pronúncia pelo fato dos primeiros tradutores, lá do final da Idade Média e da Reforma, ou seja, início da Idade Moderna, eles não compreenderem a regra rabínica que estipulava que deveria colocar as vogais de Adonai, que quer dizer Senhor, para indicar que não se deveria pronunciar o nome de Deus, mas tão somente no lugar falar Adonai. Só que quando você pronuncia as 4 letras do nome de Deus junto com as vogais de Adonai, sai essa leitura que os judeus nunca reconheceram, que seria algo como Yehová. Devido ao medo de acidentalmente tomar o nome de Deus em vão, os judeus basicamente pararam de dizer isso em voz alta. Para muitos, após a reconstrução do templo, ou seja, o período do segundo templo. Então, muitos acham que na época do primeiro templo, ou até no início do período do segundo templo, o nome de Deus seria pronunciado normalmente. Mas, para evitar que qualquer coisa pudesse ferir esse terceiro mandamento, então, posteriormente, houve uma proibição tácita de se pronunciar o nome de Deus em qualquer circunstância. Mesmo no ambiente litúrgico, eles falam Adonai. Fora do ambiente litúrgico, eles falam Hashem, que significa o nome. E tudo isso vai se basear também em Levítico 24:16. E aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Em vez disso, como já dissemos, ao ler as escrituras em voz alta, os judeus substituíram o tetragrama pela palavra Adonai. Mesmo na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, os tradutores substituíram por Kyrios, Senhor, o nome divino. Mas mesmo cópias mais antigas da Septuaginta, você vê o texto em grego e aonde aparece o nome de Deus mantém as letras em hebraico. Mas posteriormente, para colocar tudo em grego, eles passaram a colocar Kyrios, Senhor. E daí vem o costume em todas as traduções de colocar o nome, onde aparece o nome de Deus, como Senhor. E para diferenciar da palavra Senhor, um pronome de tratamento, etc. e tal, algumas traduções, como a Almeida Corrigida mais antiga, a de 69 e até de 95, coloca Senhor em caixa alta, ou seja, tudo em maiúsculo, para fazer essa distinção. Eventualmente, as vogais de Adonai, Senhor, ou Elohim,
encontraram seus caminhos entre as consoantes de Adonai, formando assim Yahvé. Só que às vezes você vai encontrar, quando você tem a palavra Adonai de fato junto com o tetragrama, para evitar a leitura Adonai, Adonai, aí o tetragrama passa a ter as vogais de Elohim. Mas até hoje não se sabe a pronúncia correta do tetragrama. Aqui eu coloquei no hebraico as vogais colocadas no tetragrama e notem como foram tiradas aí ao lado da palavra Adonai. Fazendo então um balanço do primeiro tópico, eu ensinei que o terceiro mandamento trata da reverência para com o nome de Deus. Tópico 2, a autoridade de um nome. Nosso Senhor Jesus, em oração pelos seus discípulos, disse que tinha revelado o nome de Deus Pai àqueles que lhes foram dados. Revelar o nome de Deus é tornar conhecido o seu caráter. O profeta Isaías já tinha anunciado, centenas de anos antes, que o povo do Senhor iria conhecer o seu nome. Conhecer significa ter revelado o seu caráter, toda a sua essência. Assim, o nome de Deus aponta para, entre outros aspectos, o seu caráter, seus atributos, sua autoridade, sua honra e glória. 2.1. O significado de um nome. O nome na cultura bíblica, até na cultura oriental como um todo, é muito mais do que uma palavra com a qual chamamos uma pessoa. Quando se falava do nome de alguém, estava incluído ali tudo que ele era como pessoa, pois toda a sua reputação estava encerrada ali naquele nome. O nome não determinava o caráter, mas o caráter determinava o nome. E é por isso que vamos ver essa teologia dos nomes lá no livro de Gênesis, onde uma mudança de caráter exemplifica, se solidifica numa mudança de nome. Temos como bom exemplo o nome de Nabal, o marido de Abigail. Mas por que se chamava por esse nome? Porque ele era um homem mau e irredutível. Ninguém conseguia conversar com ele. Curiosamente, o nome Nabal no hebraico é uma palavra para louco. O interessante é que essa palavra Nabal também pode significar imbecil, estulto ou até mesmo idiota. 2.2. Um nome sem igual. Interessante que no caso de Deus, ninguém lhe deu um nome. Seu nome foi escolhido e revelado por ele mesmo, por motivos óbvios. Este é o sinal de sua autoridade. Seu nome existe antes de todos os demais existirem. Não podemos dizer a Deus quem ele é. Ele nos diz. Daí aquela pergunta de Jacó, quando ele pede para que o anjo, que nós percebemos que é o próprio Deus, naquele encontro no Val de Jaboque, ele pergunta pelo seu nome. E o anjo diz, por que perguntas, posto que ele é maravilhoso? 2.3. Revelação de Deus em seus nomes. O nome do Senhor é uma representação de sua glória, sua majestade e sua suprema divindade. Assim como no passado, toda a reputação de uma pessoa estava concentrada em seu nome, com Deus acontece do mesmo modo. O nome de Deus é uma revelação de si mesmo como Criador e Redentor, de modo que exaltar seu nome é exaltar o próprio Deus, bem como menosprezá-lo e tomá-lo como algo sem valor, implica em menosprezo da própria pessoa de Deus. Fazendo então um balanço do tópico 2, eu ensinei que o nome de Deus aponta para, entre outros aspectos, o seu caráter, seus atributos, sua autoridade, sua honra e glória. Vamos agora para o tópico 3, relacionando-se com integridade. O primeiro pedido na oração que Jesus ensinou aos seus discípulos é: santificado seja o teu nome. Então veja como o terceiro mandamento ele não pode ser negligenciado, porque ele está embutido até mesmo na oração do Pai Nosso. Portanto, o terceiro mandamento aponta para o dever do povo de Deus de não desprezar o nome do Senhor, seja por pensamentos, conduta ou pela fala, mas tratado como santo, dando-lhe a devida honra em nosso viver diário. O que mais acontece, lembrando de Mateus 5, é fazermos juramentos em nome do Senhor. Então não podemos jurar pelo nome de Deus, juro por Deus, se eu sei que eu estou sendo insincero e que eu estou falando mentira. É nesse momento em que, de maneira flagrante, nós quebramos o terceiro mandamento. 3.1. Freando a profanação. Por causa da grandeza do nome de Deus, qualquer uso do seu nome que traga desonra a ele
ou ao seu caráter é tomar o seu nome em vão. O terceiro mandamento tem como objetivo colocar um freio na mentira, restringir os juramentos e dessa maneira evitar a profanação do nome divino. Aqui é a maneira, digamos assim, mais fácil de você quebrar o terceiro mandamento, quando você faz juramentos em falso. A palavra hebraica para vão, shav, deriva de uma raiz que significa estar vazio, no sentido de não ter valor ou substância. Invocar o nome de Deus de forma superficial ou de pouca importância, ou até mesmo sem nenhuma importância, equivale a tomar o nome de Deus em vão. 3.2. Honrando o nome de Deus. Qual seria o valor do nome de Deus para nós? Essa é uma pergunta que devemos nos fazer. Até que ponto o nome de Deus é importante para nós? Qual o valor que lhe damos? Quando não vivemos à altura do nosso compromisso cristão, nós representamos mal a Deus, arrastamos na lama o nome da família. O apóstolo Paulo falou de algumas pessoas que faziam isso nos seus dias, declarando: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Um adendo aqui é que por conta da política, hoje, muitos cristãos e até pastores estão sim blasfemando o nome de Deus, estão utilizando o nome dele em vão. Também representamos mal a Deus quando usamos o sagrado nome de maneira leviana e frívola ou empregamos expressões vulgares e obscenas. Não somente expressões vulgares e obscenas, mas quantos usam o nome de Deus na época de eleição só para ganhar voto. Isso está quebrando o terceiro mandamento também. 3.3. Crucificando o velho homem. Para aquele que é compromissado com o Senhor, mandamento algum é pesado ou impossível de se cumprir, porque a nova vida em Cristo nos remete à certeza de que Ele sempre nos fortalecerá, sempre virá em nosso auxílio. Lógico, cumprir 100% e 100% do tempo, somente Jesus ele cumpriu na sua integralidade a lei durante toda a sua vida. Mas nós precisamos prosseguir para o alvo. Sabemos que somos seres humanos falhos, nunca alcançaremos a perfeição aqui, somente na glória, mas nós precisamos a cada dia melhorar e não nos conformar em ter algo pior. Devemos melhorar e nunca piorar. A mudança que ocorre quando entregamos a vida a Cristo é tão grande que não é exagero falar dela como uma morte ou mesmo uma crucificação. Essa é a teologia paulina. É a execução da pessoa pecadora que costumávamos ser. Isso é bem claro lá em Romanos 6, quando faz a analogia do batismo. Por isso, o batismo, na sua essência, para simplificar bem isso, o ritual precisa ser por imersão, representando a morte do velho homem. Fazendo então um balanço do tópico 3, eu ensinei que o terceiro mandamento aponta para o dever do povo de Deus de não desprezar o nome do Senhor. E, fazendo aqui a conclusão, considerando que aguardamos confiantes desfrutar da glória que em nós há de ser revelada, lá em Romanos 8,18, dependemos em todo o tempo da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo. Palavra de Deus primeiro, seguida pela ação do Espírito Santo. Hoje, no meio pentecostal, tem muitos que dizem que não precisamos mais nem ler a palavra de Deus. Isso é uma heresia. Nós somos solidificados, nós estamos erigidos na palavra de Deus. E o Espírito Santo vem então agir para abrir a nossa compreensão. Lembre do que o Senhor Jesus disse: errais por não conheceres nem as Escrituras e nem o poder de Deus, bem como do contínuo cultivo de uma vida de oração e vigilância, para que nosso viver seja de acordo com a vontade de Deus e assim seja tudo para a glória de Deus. E que assim Deus nos abençoe.